Ok, então, meus irmãos, mais uma vez, então, sejam bem-vindos aqui no nosso curso, tá? Nosso curso aqui sobre escatologia, tá? Então, como eu falei, essa aqui é a nossa aula 8, tá? Aí das nossas 12 aulas, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui nessa semente 6. A última aula nós concluímos, na verdade a gente nem concluiu, né? Essa última semente aqui, a semente 5, mas dá para você ler e a gente vai conversando aqui e tirando as dúvidas, tá bom? Então hoje a gente vai iniciar aqui o nosso tempo na sexta semente, tá? A sexta semente, lembra que essa apostila são 10 sementes aí, a gente vai completar aí, tá bom? Bem, essa aula de hoje, ela é bem importante, no sentido de reforçar a nossa linha escatológica, tá? A nossa linha de interpretação, não só a questão da escatologia, mas até da questão das próprias escrituras mesmo, tá? E isso é importante, irmãos, porque dependendo realmente da maneira de que linha nós seguimos, né? Bem, então, como eu falei, a questão de que a gente precisa realmente ter essa linha, porque nem todo grupo, nem toda igreja interpreta da mesma maneira que nós interpretamos. A interpretação que nós estamos dando é a maneira que nós, da Igreja dos Irmãos, interpretamos a questão de profecia, a questão, essa questão de Israel e a igreja, que a gente vai ver o quanto isso é importante, a questão do próprio Apocalipse, tá? Então, nem todos os grupos interpretam da mesma maneira. Então, as duas principais linhas teológicas em relação a isso é a questão do dispensacionalismo e a questão do aliancismo, tá? Então, nós, da Igreja dos Irmãos, nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Dispensacionalista. Então, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que é uma excelente igreja, uma boa igreja, mas eles têm uma outra maneira de interpretar as Escrituras nesses assuntos, principalmente de escatologia, tá? Eles são aliancistas, tá? Eles não são dispensacionalistas. Então, eles interpretam de uma outra maneira. Então, se você chamar um presbiteriano para dar um estudo na Igreja dos Irmãos sobre escatologia, vai ser diferente, completamente diferente, a maneira que nós estamos ensinando aqui, tá? Escatologia, a questão do livro de Apocalipse, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Semana passada, eu estava numa igreja dos Irmãos, e estava dando um estudo na IBD, né, que o pastor pediu, e eu disse, então já vou falar sobre escatologia, né? A gente está estudando sobre isso e falando, vou falar do que está muito na minha mente agora, né? E eu comecei a ensinar, né, nessa igreja dos irmãos lá sobre isso, né? E teve um irmãozinho lá que ele ficou realmente bem perdido nas coisas, né? Eu tentei explicar essa questão, que é a maneira como nós cremos, né? Mas nem todas as igrejas são assim, tal, mas ele realmente ficou perdido, não aceitou, e tentou discutir algumas coisas e tudo. Eu disse, olha, é complicado, né? Porque eu acho que você está fazendo uma confusão aí e tudo mais. Enfim, terminei de dar a aula, falei da posição que nós cremos, a maneira que nós interpretamos, né? E depois eu, claro, fui levantar a ficha do irmãozinho lá para o pastor, né? Saber daquele irmão lá, que eu notei que ele estava muito perdido em relação a essas coisas, né? E o pastor disse, olha, o problema desse irmão é que ele não para em igreja. Agora ele está aqui conosco, né? Mas
Ele já andou pela Presbiteriana, já andou pela Universal, já andou pelas Assembleias, pela Quadrangular, daí ele volta para cá de novo, diz, então é por isso. Porque a questão é, você vai numa igreja, essa igreja ela tem uma linha de interpretação, e ela vai pregar, ela vai ensinar da maneira que eles seguem, né? E aí você vai em outra, aí é diferente, aí fica uma mistura, tá? Eu não acho errado você saber a maneira que os outros entendem, tá? Eu sempre incentivo isso. Saiba como os outros interpretam, saiba a maneira que a igreja, no caso a igreja dos irmãos que nós fazemos parte, interpreta, e se você está aqui na igreja dos irmãos, então você deve, logicamente, seguir a interpretação da igreja dos irmãos, que, sem puxar muita sardinha, é uma boa interpretação, né? E que nós entendemos realmente as escrituras, tá? Então, esse aviso aí, né? Por isso que você tem que ter muito cuidado quando você chama alguém, né? Para dar um estudo na igreja, para pregar e para tudo, para fazer essas coisas, né? E aí é muita confusão. Algumas igrejas já tiveram muitos problemas em relação a isso. Os pastores hoje da Igreja dos Irmãos, eles são bem reservados, você sabe disso. É muito difícil chamar um pastor de uma outra denominação para pregar, porque já teve problemas em relação a isso no passado, né? Então, é desse jeito aí que funcionam as coisas, tá? Então, vamos lá. Então, a semente 6 aqui. A igreja... Ricardo. Oi, pode falar. Ricardo, me responda só uma coisa. Aonde foi o argumento que ele teve com você para ele ter tanta dificuldade para entender? O argumento é que ele não sabia nada, na verdade. É mistura. Quando eu falei que nós somos pré-tribulacionistas, que cremos que a igreja não vai passar pela tribulação, que vai ser arrebatada antes, né? Ele discordou porque ele tinha ouvido e ele entendia que a igreja ia passar pela tribulação. Aí eu expliquei, disse, olha, essa não é uma visão que nós cremos, é uma visão de outro grupo, né, que crê dessa maneira e tudo, né. Aí depois ele misturou de novo, tipo assim, a igreja vai passar pela tribulação, mas a igreja vai ser arrebatada antes, ou seja, a cabeça dele é uma misturada, né? Aí não tem como, realmente, é complicado. E esse momento que você teve lá, a igreja, ela presenciou, como é? Não, foi numa aula de EBD. A maioria dos irmãos de lá da igreja, eles conhecem, eles sabem, né? Na verdade, foi mais reforçando a ideia. Foi só esse irmãozinho mesmo, e eles nem se metiam porque eles já sabiam, né? Aquele crente macaco, né? Sabe o que é crente macaco, né? Que pula de igreja em igreja, não para em nenhuma, e enfim, né? Ok, Ricardo, obrigado. Mas é isso. Então vamos lá. Semente 6. A igreja é central no plano de Deus para esta época. Olha, esse aqui é uma coisa importante, tá? Para esta época. Há uma diferença entre Israel e a igreja. Só que no tema dessa semente já define quem nós somos, tá? Porque essa é a visão dispensacionalista, tá? Essa é a visão dispensacionalista. O que o dispensacionalismo crê? Tá? Ele crê, primeiro, que nós estamos vivendo na época... Dispensação significa época, tá? Então, quando falar dispensação, é época, é um período. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Então, o dispensacionalismo crê que nós estamos hoje na época da igreja ou época da graça, tá? E dentro dessa época, Deus está agindo de uma maneira, vou colocar assim, diferente da época passada, das outras épocas passadas.
Então, o dispensacionalismo, o que ele faz? Ele divide o período das histórias em época. E cada época, né, ou cada dispensação, Deus trata de uma maneira. Esse é o que define, assim, a grosso modo, o dispensacionalismo. E mais ainda é a questão de que nós cremos, nós dispensacionalistas, cremos que há uma diferença entre a igreja e Israel, tá? A nação de Israel, olha, quando eu falo Israel, não é um judeu isolado, é a nação de Israel, o povo de Israel, tá? Então, para nós dispensacionalistas, nós cremos que a igreja é um povo diferente de Israel, tá? O outro lado é o aliancista, é o presbiteriano, no caso, né? E outros grupos. Então, para o presbiteriano, para os aliancistas, o que acontece? A igreja é o novo Israel. Eles entendem que Israel esperava o seu Messias, o Messias veio, eles rejeitaram o Messias, e aí Deus, então, rejeitou a nação de Israel e colocou a igreja. Então, para o aliancista, não há mais a nação de Israel, e sim a igreja. E aí o que acontece? Há promessas não cumpridas para a nação de Israel. Como é que eles explicam isso? Que todas aquelas promessas que eram para Israel passaram para a igreja, tá? Essa é a visão aliancista. Nós não seguimos a linha aliancista, nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Nós cremos que Israel esperava o seu Messias, o Messias veio, eles rejeitaram, Deus então, vamos colocar assim, colocou a igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, mas a igreja, o tempo da igreja, ela vai acabar com o arrebatamento e Deus vai voltar a tratar de novo com a nação de Israel, tá? Deus não rejeitou a nação de Israel, tá? Deus ainda vai tratar com a nação de Israel. Essa é uma visão dispensacionalista. Por que isso é importante hoje? A maioria dos grupos hoje, a maioria das igrejas hoje, né, eles seguem a linha aliancista. E aí o que acontece? Se a igreja é o novo Israel, o que eles fazem? Eles aplicam versículos, promessas, mandamentos que é para Israel para a igreja. E isso traz uma confusão. Tá? A maioria das músicas, a maioria das pregações que a gente ouve por aí são pregações aliancistas. E aí é muito importante saber isso, porque se você é um dispensacionalista, você vai entender que há promessas, há mandamentos que são específicos para Israel e não para a igreja. Tá? E aí quem não sabe essas coisas faz a misturada toda. É por isso que a gente fala, muitas vezes nós aplicamos, vou dizer nós no geral, né? Aplicamos versículos para a igreja, mas que é para Israel, tá? A gente, às vezes, ouve muitas pregações, até mesmo entre nós, da Igreja dos Irmãos, né? Pregações, textos que é para Israel sendo aplicado na igreja. Então, isso é importante para nós entendermos isso aí, tá? Pergunta sobre isso? Você entende bem essa questão dispensacionalismo e aliancismo? Dúvida? Pergunta? Oi, irmão. Pode falar. Quem é? O Calilo. Oi, Calilo. Irmão, me veio uma curiosidade agora. Né? Pode perguntar. O senhor falou que a igreja ela acaba no arrebatamento, né?
e que há uma diferença entre a igreja e Israel, a nação de Israel, né? Isso. Nesse caso, com o fim da igreja, ou seja, com a partida da igreja, que é no arrebatamento, né? Os que ficam, eles, vamos supor que mesmo não sendo da nação de Israel, ou seja, daquela nação, mas os que ficam, eles são juntos, vamos dizer assim, vão ser juntados com a nação, vão ser misturados com a nação de Israel, é isso? Pois é, essa é a questão de terminologia, né? Geralmente a gente fala que esses que vão se converter depois da igreja são os santos da tribulação, né? Deixa eu mostrar aqui aquele quadro de novo. Você precisa entender bem isso aqui, tá? Peraí. Esse quadro aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Sim. A 70ª semana? Pois você lembra que nós estudamos isso na semana passada, tá? Pegamos a profecia, tudo parte da profecia das 70 semanas de Daniel, tá? Em Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante, né? Então, nós estudamos que Deus deu essa profecia para a nação de Israel, né? Deus disse, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, as 70 semanas é para Israel e não para a igreja. 70 semanas. Cada semana nós sabemos que é semanas de anos. Então, cada semana equivale a 7 anos, né? Equivale a 7 anos. Aí nós estudamos que das 70 semanas, 69, que essas aqui, ó, 7 semanas e mais 62 semanas, elas já foram cumpridas. 69 semanas, ou seja, 300, são 490, né? Toda vez eu esqueço essa conta aqui. Quanto é 434 mais 49? 483, né? Então, 70 semanas dá 490 anos, né? Desses 490 anos, 483 anos já se cumpriram. Ou seja, foi até a morte de Cristo, tá? Aí está faltando o quê? Está faltando uma semana para ser cumprida, que é a tribulação aqui, que é a última semana de Daniel, ou seja, uma semana é 7 anos, né? Que é o tempo da tribulação. Vai ser cumprida. Só que nós, dispensacionalistas, entendemos que entre a penúltima semana de Daniel, a semana 69, e a última semana, há esse período, que é o período que nós estamos hoje, que é o chamado período da igreja, ou tempo da igreja, ou dispensação da graça, tá? Esse tempo começou lá, na época, com o nascimento da igreja, tá? E ele vai terminar com o arrebatamento, tá? Então, quando acontecer o arrebatamento e o anticristo surgir e fizer o acordo, começa o tempo da tribulação, tá? Aí a pergunta do irmão, esses que vão se converter aqui, quem serão eles, né? Essa é a grande questão. Eles não são santos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento terminou aqui, eles não são parte da igreja, então eles vão ser um grupo, né, que eu chamo de os santos da tribulação, que vão se converter aqui, nesse momento aqui, né? E aí nós já falamos sobre a ressurreição, né? Esses aqui vão morrer na tribulação, eles são eleitos, mas eles vão morrer, né? E eles vão ressuscitar antes do milênio aqui. E é a maneira que nós... Cara, tem uma pergunta. Oi, pode fazer isso. Boa noite. Eu gostaria então de saber que início se deu essa diferença entre a igreja e Israel. Quando começou? Qual foi o início? Essa diferença se deu quando? A igreja começou em Atos 2, né? O surgimento da igreja começou em Atos 2. Mas assim, o dispensacionalismo... No início de Pentecostes, será?
Quando que a foi o igreja início de surgiu? Quando é que a Pentecostes? igreja nasceu? A igreja nasceu em Atos capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio Isso. e habitou, né, para sempre naquelas pessoas lá. Então, desde ali começou o tempo da igreja, né? E Isso. vai encerrar Então, com o arrebatamento. Então, o início foi em Pentecoste. Essa diferença, essa distinção entre igreja e Israel, podemos dizer assim? Sim, sim, com certeza. No início da igreja. É quando obrigado. termina o período da dispensação antes da graça, que a gente chama que é a dispensação da lei, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? E começou o tempo da igreja. Hoje nós estamos no tempo da igreja. Essa é a questão. Por que que nós dispensacionalistas, não cremos em revelação, nós não cremos em milagres espetaculares, como foi feito nessa dispensação aqui, em Atos e tudo mais, né? Porque esse tempo da igreja aqui, Deus já falou tudo o que ele tinha que falar pelo Filho, pelas Escrituras, tá? Então, esse tempo aqui, quando terminar esse período aqui e começar o tempo da tribulação, esses 7 anos, vai voltar de novo. Vai voltar provavelmente revelação, tá? Nova informação. Vai voltar a questão dos milagres espetaculares, porque aqui você vê, por exemplo, as 2 testemunhas fazendo milagres, abrindo o mar, fazendo cair fogo do céu, tá? Aqui nesse período aqui. Qual é o problema do pentecostal, do continuista? É que ele não entende que hoje nós estamos nesse tempo aqui, tá? Esse tempo aqui tinha milagres, tinha os sinais, que eram sinais, na verdade, né? E aqui vai ter de novo. Mas esse tempo aqui, não. É por isso que nós não cremos em nova revelação, nós não cremos na questão de curas e milagres. Não que Deus não cura, Deus cura, sim, mas não da mesma maneira que ele agiu aqui, né? E hoje o representante aqui é a igreja. Por isso que Tiago disse: está alguém entre vós doente, o que é para fazer? Chame os presbíteros da igreja e vá orar. Ou seja, porque hoje a questão de cura... desliga o seu áudio aí, irmão. Alguém tá com o áudio ligado aí. Tá alguém falando aí, por favor. É isso que você tem que entender. Hoje, por exemplo, aqui em Atos, né? Quando alguém ficava doente, o que faziam? Leva para o apóstolo impôs as mãos, né? E eles eram curados, o avental era curado e tudo mais. Mas hoje é a igreja que é representante. Por isso que Tiago disse: leve para a igreja, a igreja ora, porque é dessa maneira. Quando a igreja sair, vai voltar essas coisas de novo aqui na época da tribulação, mas isso nós não estaremos mais aqui. Entendeu? É essa interpretação que ajuda a questão das escrituras, né? Porque o pentecostal ele pode dizer assim, o continuista, né? Continuista por quê? Porque ele acredita que os dons de sinais passam para essa época aqui também, né? O dom de cura, milagre, dom de línguas e essas coisas que nós não cremos que é para essa época aqui, né? Essa época da igreja que nós estamos. Então ele não entende isso, né? Então é por isso que eles são chamados continuistas, que continua as coisas lá. Nós somos cessacionistas em relação a isso. Nós cremos que esses dons de sinais eles cessaram aqui no primeiro século, no início do primeiro século, que era quando começou realmente a igreja, tá? Porque hoje nós temos as escrituras, teve Jesus e tudo mais. Esse tipo de interpretação. Isso ajuda quando você vai estudar as escrituras, você vai pregar, você vai preparar um estudo, tá? Ajuda você a entender, né? O que acontece muito é que as pessoas vão para o Antigo Testamento e começam a pregar coisas que é para Israel e aplicam na igreja. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Não é que a gente não pode pregar no Antigo Testamento, mas a gente tem que ter esse cuidado, tá? Que são promessas para Israel, ok?
Outra pergunta? Bem, então voltando aqui para a nossa semente 6, é isso que ele tá falando aqui, quando ele disse assim, olha, quando ele disse, a igreja é central no plano de Deus para esta época. Opa, o que eu fiz? Para esta época. Que época? Época da igreja. Então, para a nossa época, tudo é com a igreja. Tá? É a igreja que prega, é a igreja que é a revelação de Deus aqui, né? Basta ler as cartas de Paulo, né? A igreja é multiforme, sabedoria de Deus e tudo mais, tá? E há uma diferença entre Israel e a igreja. Isso é importante na interpretação das escrituras e no entendimento da igreja, né? Por exemplo, vocês vão ter aula de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, tá? A gente estuda a questão da igreja. Isso vai ser enfatizado, vai ser falado, essa diferença de Israel e a igreja, tá? Ajuda a gente a entender isso. Nós somos o corpo de Cristo e temos uma missão distinta de Israel, ou seja, diferente. Por quê? Porque a igreja não é o Israel de Deus. Ainda que tenha aquele versículo que Paulo falou, mas isso é uma outra interpretação, tá? A igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Israel hoje é como se ele tivesse encostado, né? Deus está tratando com a igreja, mas depois que a igreja sair, Deus vai voltar a tratar com Israel, como a gente vai ver. Essa é a maneira que nós cremos, nós que seguimos a linha dispensacionalista, tá? Para cumprir essa missão, é importante saber quem somos, entendeu? Ou seja, se a gente é dispensacionalista ou se a gente é aliancista. Então é importante saber, né? Como o exemplo que eu contei do homem lá na igreja, né? Ele não sabe que linha ele segue, por quê? Porque ele fica pulando de igreja aqui, igreja ali, ouve uma coisa aqui, e aí confunde mesmo, tá? Nosso objetivo deve ser que a igreja seja a manifestação de Jesus neste mundo. Então, hoje, a nossa época, voltando aqui para o nosso quadro, eu botei ele aqui, voltando aqui para o nosso quadro, nós estamos aqui nesse vermelho. Hoje, a manifestação de Deus, quem deve pregar para o mundo, quem deve fazer as coisas é a igreja. A missão foi dada à igreja. Nesse tempo aqui da tribulação, não vai ser mais a igreja. Quem vai pregar aqui vão ser os judeus, porque Deus vai voltar a tratar com eles de novo aqui na tribulação, né? Tem as duas testemunhas que vão surgir aqui no início da tribulação, e depois tem os 144 mil que vão se converter e vão provavelmente pregar aqui na segunda metade da tribulação. Ou seja, os 144 mil eles vão pregar no período mais terrível da história da humanidade, que é chamada Grande Tribulação, que é esse períodozinho aqui de 3 anos e meio, tá? Mas só que eles vão ser protegidos, né? Eles são selados, né? Se você ler Apocalipse capítulo 7, você vê que eles são selados na sua fronte, e esse selo, além de mostrar que eles pertencem a Deus, eles vão ser protegidos, né? Nenhum deles vai morrer aqui. O anticristo vai tentar matar, o anticristo vai perseguir, vai vir as consequências da tribulação, né? Dos selos, das trombetas e das 7 taças, mas eles não vão ser atingidos, porque eles vão ter essa missão de pregar. Tanto é que quando Jesus volta aqui na segunda vinda, em poder e glória no final da tribulação, os 144 mil vão estar lá no pé do Monte das Oliveiras, que é onde Jesus vai pisar quando ele vier na segunda vinda, e eles vão estar todos os 144 mil lá esperando. Nenhum deles vai morrer. Tá? As duas testemunhas vão morrer aqui na metade da tribulação.
mas os 144 mil não. A gente vê isso em Apocalipse, quando a gente estuda. Ok? Ricardo, Oi, pode perguntar. boa noite. Desculpa o atraso aí. Boa noite a todos os irmãos. Mas nesse caso, assim, porque sabe que eu sou nova na igreja, né? Na IEI, e quando você fala assim, que hoje já não existe milagre como naquela época ali, né, anterior à igreja, mas não no caso, digamos, a pessoa está com câncer, né, o médico diz que não tem mais jeito, e pela intervenção da oração, Deus realizar o milagre de curar, sim, né? Sim, com certeza, Deus cura, né? Mas a questão é, porque aquelas curas lá, o que Hebreus fala quando você lê Hebreus, né? Porque Hebreus explica por que os apóstolos curavam e por que Jesus, o próprio Jesus curava, né? Jesus curava para mostrar que ele era o Filho de Deus, os apóstolos curaram para autenticar a mensagem, né? Que eles eram mensageiros de Deus, Hebreus fala, né? Dando juntamente com eles testemunho por sinais, prodígios e maravilhas. Quer dizer, os apóstolos, né, os profetas, eles faziam milagres para autenticar que realmente Deus ia usá-los para a questão das escrituras, né? Por isso eles faziam os milagres que na verdade eram sinais, né? Mas só que hoje, na nossa época, não há mais a necessidade por isso que essa questão de esses grandes homens de Deus e tudo mais, isso é furado, né? Porque hoje a gente tem as escrituras. Claro, Deus pode curar, Deus cura e Deus tem curado sim, né? Mas não da mesma maneira e não com o mesmo propósito, né? Eu sempre lembro do pastor Bill, que quando a gente estudava com ele, missionário Bill Burke, né? Ele disse, olha, quando se tiver alguém, por exemplo, morrendo de câncer, né? Estado terminal, e você for chamado para ir lá orar, ele disse, o que você deve fazer é o seguinte, não faça como era feito em Atos, né? Porque se você for lá, né, e for propósito de Deus que aquela pessoa seja curada, eles vão querer dizer que você é o curandeiro, né? Então ele disse, não, faça como deve ser feito hoje para a igreja. Aí você vai para onde? Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, eles vão lá, né, e eles vão fazer oração. Então ele disse, olha, você nunca vai só, tá? Você deve ir com mais irmãos lá para orar por aquela pessoa, tá? E você não ora só, você faz um tempo de oração, porque se for o propósito de Deus, se for, porque se não for, o homem vai morrer, não tem jeito, né? A pessoa vai morrer lá. Mas se for o propósito de Deus dele ser curado, ninguém vai poder dizer que foi a sua oração que curou o homem, ou que você é o curandeiro e tudo mais, mas que foi a igreja. Esse é o propósito, né? Agora, Deus cura, Deus tem curado e tudo mais, mas não da mesma maneira e não com o mesmo propósito dessa dispensação antiga aqui. Porque senão fica uma confusão, tá, na cabeça. Essa é a linha que nós seguimos, sim, dispensacionalista, cessacionista. O continuista, o pentecostal, claro que ele vai pular se ele ouvir falar dessa maneira, né? Porque ele não entende, ele acha que Deus está fazendo da mesma maneira aqui, né? Em relação à questão do Espírito. Mas é para a gente orar? Claro que é para orar, mas ora pedindo a vontade de Deus. Há garantia de que se você orar o homem vai ser curado? Nenhuma. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Ora pedindo a vontade de Deus. Se for vontade de Deus ele ser curado, ele vai ser. Se não for, né? É como o pastor falou, né? Que a mulher lá estava com câncer, né? E ela pediu para o pastor orar. Ore por mim, pastor. E o pastor disse, e agora? Como é que eu oro, né? Então ele orou da seguinte maneira, ele disse, Senhor,
eu quero te pedir a tua vontade sobre a vida dessa senhora, né? Se o Senhor quiser curar ela, nós vamos ver a tua glória. Mas se não, ela que vai ver a tua glória. Eu gostei. Então ele disse, olha, se não for, ela vai morrer, vai para o céu e ela vai ver a tua glória. Se for, ela não vai morrer e a gente vai ver a tua glória nela, né? Ela vai ver. Então, é dessa maneira. Então não há nenhuma garantia, entendeu? Ricardo, A gente deve o orar. pior é que essa questão mesmo, às vezes, acaba criando esse mito, né, dentro das igrejas. Então, lá em Breves, tem uma irmã, eu gosto muito dela, eu me comunico com ela ainda pelo Zap, mas foi criada essa coisa ao redor dela. Ela é chamada nas igrejas lá para Macapá, para ir orar por pessoas. As pessoas têm aquela fé na oração dela, tá entendendo? Pois Ela não você... alimenta isso. Quando a gente vai falar com ela pede para a gente orar junto com ela não alimenta, mas as pessoas acabam criando, né? Acabam deixando. Pois é, mas aí Por você falta de já não... ensinamento da própria igreja, né? Mas na igreja deixam que isso aconteça. Então a irmã Lídia, ela é famosa em Breves pelas orações e chama ela para longe, para ela ir participar de campanhas, tá entendendo? Aí já tem uma outra irmã que ninguém chamava para orar, porque quando ela orava, as pessoas geralmente morriam. Então ela dizia, eu peço para Deus fazer a vontade dele. Ninguém quer mais que ore. A questão é a igreja, a questão é a doutrina que a igreja... Mas olha, se você da Assembleia, isso é da Assembleia de Deus. Eles vão fazer com certeza, porque eles são continuistas, pentecostal, né? Mas aí você percebe, para quem vai a glória? Vai para Deus ou vai para ela? No caso, as pessoas que não entendem, não têm bom entendimento, vai para ela. Tanto como eu te digo, eu mando buscar ela lá de Macapá, o pessoal de Macapá, para ela ir orar nas igrejas lá. Então, e no fundo, eu vou lhe dizer, minha irmã, o ser humano, ele gosta dessas coisas. Quem não gostaria, né? Poxa, olha, chama o irmão Ricardo, que ele ora e ele é curandeiro. Porque a alma humana, a carne, na verdade, ela tem essa tendência para idolatria. A nossa tendência é grande, mesmo dentro da igreja, né? Exatamente. Acontece muito isso, é uma tendência muito grande. Mas como eu falei, aconteceu uma coisa muito interessante um tempo. Lá em Breve, chegou um pastor da Assembleia de outra cidade e foi dar um tal de um culto numa igreja. E ele era um tal de... tinha revelações. Certo. E era a festa do círculo de oração do Templo Central. O templo ficou vazio. O pastor perguntou, cadê as irmãs? Estão tudo na outra igreja, onde o pastor está revelando aí. Ele ficou furioso. Assim, é aquela coisa. A gente pode criticar, não porque... Mas eu nunca gostei não desse papo. Não porque é a linha que eles seguem, é a maneira que eles creem, é a maneira que eles Mas só que a gente nota que algumas pessoas ficam demais, sabe, se tornam dependentes disso. Eu acho incrível, sabe? Exatamente. Essa é eu nunca gostei desse negócio de revelação, não. É o que eu digo. O futuro pertence a Deus, né? É o que eu digo. Eu gostei daquela parte de provérbio que diz, não presuma do dia de amanhã, né? Que o amanhã é que sabe dele mesmo, né? Deixa eu ligar aqui a bateria que está acabando. Oi, quem quer falar aí? Edmar? Tá falando? Ricardo, Edmar. Pode falar, Edmar. Ricardo, Jesus falou que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certo, João 16. Quando a igreja for levada, o Espírito Santo não vai estar mais presente, habitando nas pessoas. De que maneira as pessoas... Não. Escute. Essa é uma questão. O Espírito Santo ele habita na igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai, né? Eu pensava dessa maneira. Então como é que as pessoas vão se converter aqui nessa questão aqui da tribulação? Na realidade, depois estudando Apocalipse, e quando a gente estudar Apocalipse, você vai ver o seguinte, que o Espírito Santo ele vai estar agindo na tribulação também, tá? Ele vai estar agindo. O fato dele ter subido com a igreja não quer dizer, porque quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele é onipresente, ele vai estar com a igreja no céu e também vai estar na tribulação, fazendo o mesmo trabalho que ele faz hoje com a igreja, convencendo
as pessoas do justiça, né, da justiça, o que fala lá? Eu até esqueci agora, do juízo, né? Aqui. Então, o Espírito Santo ele vai estar agindo na tribulação, sim, porque essas pessoas vão se converter por influência do Espírito Santo. As testemunhas vão pregar, os 144 mil vão pregar o quê? O Evangelho, o mesmo Evangelho, vou pregar sobre Jesus Cristo, tá? Só que eles não vão estar mais no tempo da graça, tá? Mas quem vai convencer eles é o Espírito Santo, tá? E há um versículo, há uma indicação no próprio livro de Apocalipse, quando a gente estudar, que o Espírito Santo vai estar agindo aqui na tribulação. Porque quem convence o homem, em toda a dispensação, no Antigo Testamento, para ele se converter, hoje no tempo da igreja e para o futuro, sempre é o Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai fazer isso em todas as épocas. Mas, Ricardo, mas a pergunta que eu queria saber é se vai haver habitação do Espírito lá, como hoje. Eu creio que sim. Creio que sim. Não, eu creio que sim. O Espírito Santo vai convencer, essas pessoas vão ser convertidas, o Espírito Santo passa a habitar nele, não quer dizer que eles são parte da igreja, tá? Só que eles vão ser mortos pelo anticristo, né? E vão se converter e vão logo para a glória, né? Hoje a gente se converte, a gente ainda tem um tempinho para ficar aqui curtindo, cantando, né? Só que eles não, é converter e ir para o céu, tá? Mas o fato deles habitarem não quer dizer que eles vão ser parte da igreja. A igreja já está lá. Eles vão ser um outro grupo, né, chamado os Santos da Tribulação. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, você vê um grupo chegando no céu, né, e Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não cairá mais o sol sobre eles e tudo mais. Muitas vezes as pessoas aplicam isso em relação à igreja. Não é a igreja. Aquele grupo é aquele grupo que morre na tribulação. Ele se converte e eles são salvos, tá? E é lá que Jesus vai enxugar dos olhos toda a lágrima, porque eles vão chegar lá traumatizados, né? Vou colocar assim, né? Pela questão aqui. Mas o Espírito Santo, sim, vai agir na tribulação, com certeza, convencendo as pessoas. São aqueles que estão com vestiduras brancas e palmas nas mãos, né? Também? Exatamente. Esse está falando do período da tribulação. São os santos que vão morrer na tribulação, não é a igreja, tá? Por exemplo, se você ler Apocalipse capítulo 6, o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo, você vê as almas debaixo do altar clamando por justiça. Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue, né? E é dado vestiduras brancas, Apocalipse capítulo 6. Essas pessoas são esses daqui, tá? Esses aqui. Qual é uma interpretação errada? É você usar isso para dizer que quando a gente morre, que isso acontece muito, né? Olha, quando a gente morre, a gente fica embaixo do altar, clamando por justiça e tudo mais. Essa é uma interpretação errada. Isso são os santos da igreja. Aliás, da tribulação, tá? Você vê como é importante a questão de entender isso para você aplicar os textos, senão você erra a interpretação e acaba falando aquilo que não é realmente, dentro da nossa linha de interpretação. Tá? O aliancista não, ele vai dizer que é a igreja, porque ele já jogou a igreja aqui dentro, né? Se você é um aliancista, você vai entrar aqui nesse período aqui, se você é aliancista. Se você é dispensacionalista, você vai subir antes. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Apesar da nossa aula ser 3 slides só, mas senão a gente vai embora aqui, não termina. Vamos lá. 6, né? Ok, já vimos isso aqui. Aqui. A distinção entre Israel e a igreja, tá? Ou seja, a visão dispensacionalista, tá? Por que nós cremos que Israel é um povo distinto da igreja? Primeiro,
Porque Deus tem um plano futuro para Israel. Deus tem um plano para Israel que ainda não foi cumprido, tá? Que vai ser cumprido. A prova disso é a própria semana de Daniel, a questão das 70 semanas. Ele falou, disse, olha, 70 semanas, são 70 semanas que que é uma profecia para Israel. Mas nós sabemos que 69 já se cumpriram, está faltando uma. Então é para o futuro. Essa última semana de Daniel é a tribulação. E, de acordo com Daniel capítulo 9, a tribulação é para Israel. Por isso que fala aqui, olha, há ainda 7 anos, que é a última semana de Daniel, a tribulação, decretados para Israel. Então, quando você volta aqui nesse mapa, cadê o mapa? Tá. E você diz, né, que você é pré-tribulacionista, já estudamos sobre isso, né? O que é o pré-tribulacionismo? É a interpretação de que a igreja não passa pela tribulação. A igreja ela é arrebatada antes da tribulação. Por que ela é arrebatada antes da tribulação? Porque a tribulação não é para a igreja, a tribulação é para Israel, é o cumprimento das 70 semanas. Você está entendendo? Então, o grande argumento para nós sermos pré-tribulacionistas é que a tribulação não é para a igreja. A tribulação é para cumprir a profecia das 70 semanas de Daniel. E esse é o grande argumento que você pode dar em relação à questão de que a igreja não vai passar pela tribulação, a questão do pré-tribulacionismo. Claro que tem versículos e tudo mais, mas esse é o grande argumento que você tem que entender. Certo? Voltando aqui. A questão de que há ainda 7 anos decretados para Israel, tá? Então, se há promessas para Israel que ainda vão ser cumpridas, então Deus não rejeitou Israel, tá? Tanto é que o texto base para comprovar isso é Romanos capítulo 11, onde Paulo ele vai falar essa questão de que Deus não rejeitou Israel. Se você ler Romanos capítulo 11, capítulo 10, 11, desde o 9, na verdade, 9, 10 e 11, você vai ver que Deus não rejeitou Israel, tá? Ele ainda tem um plano para eles. Tem ainda plano para eles, que ainda vão ser cumpridos na tribulação, na segunda vinda e principalmente no milênio. Certo? E a própria questão do Apocalipse, né? Apocalipse, a partir do capítulo 3 até o 22, é o chamado período da tribulação. A igreja não é mencionada, tá? Por isso, você não vê a igreja mencionada na tribulação, tá? Durante esse período, serão os judeus que pregarão o evangelho no mundo inteiro. Então, é assim. Antes do tempo da igreja, a bola estava com Israel. Era Israel que era a luz para o mundo, né? Era Israel que deveria pregar para o mundo. Quando veio a igreja, a bola passou para a igreja. Então, hoje, a missão de pregar o evangelho é da igreja. Não é mais da nação de Israel, é da igreja. Quando a igreja for tirada, a bola volta de novo para eles, na tribulação, entendeu? E é exatamente eles que vão pregar na tribulação, os judeus. Pergunta? Muita informação aí. Pergunta, dúvida, curiosidade? Eu ouvi falar. Achei interessante isso daí, Ricardo, que você falou. Que antes era para Israel, agora é com a igreja, e depois Israel vai voltar de novo na tribulação para pregar o evangelho. Achei muito interessante isso daí. Exatamente. Por que Israel vai pregar de novo? Porque a ficha vai cair para eles, né? Deles terem rejeitado o Messias. Porque para a nação de Israel hoje, Jesus não é o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Eles ainda esperam a primeira
vinda. Por isso que eles vão ser enganados pelo anticristo, porque quando o anticristo se apresentar para eles, né, e tudo mais, vai fazer um acordo com eles, vai reconstruir o templo dos judeus, nós sabemos isso, há indicações hoje em relação a essas coisas que a gente estuda em Apocalipse, né? Se você ler Apocalipse capítulo 11, você vai ver que o templo está lá, né? Então, o anticristo ele vai refazer toda a religião judaica, né? Ele vai, ou seja, os judeus vão ficar encantados com ele, né? Só que no meio da tribulação ele vai dizer, não, agora acabou esse negócio de judeu, de templo, destrói tudo, mata, persegue, né? Aí é que os judeus vão cair a ficha e ver que eles foram enganados, né? E que o Messias, o Jesus Cristo, de 2000 e poucos anos atrás, se for acontecer logo, né? Era o Messias. E aí eles vão se converter, alguns dos eleitos, né? E só que eles vão ser mortos, perseguidos pelo anticristo, sistema 666, aquelas coisas todas, né? Certo? É isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, das 70 semanas, né? Então, fuja por um monte que o negócio vai pegar e tudo mais, que é o início da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais da tribulação, tá? Agora, falando sobre a igreja. Então, o futuro de Israel, Deus tem planos para Israel, Deus não rejeitou Israel. Agora, qual é o futuro da igreja? Nós, o tempo. O arrebatamento, que nós sabemos que vai acontecer no final do tempo da igreja, não sabemos quando, mas vai acontecer, com certeza, né? E a questão do julgamento, né? Eu acho que a gente já falou sobre a questão dos julgamentos, eu nem lembro, mas eu preparei um quadro, né, sobre a questão dos julgamentos. Deixa eu olhar aqui, estou tentando colocar aqui, ressurreições, princípio das dores, tá aqui, os julgamentos, tá? Quais os julgamentos que a Bíblia menciona? Por exemplo, o primeiro, julgamento da igreja, provavelmente acontece no momento do arrebatamento, né? É o chamado tribunal de Cristo. Se você ler 2 Coríntios 5:10, fala lá do tribunal de Cristo, tá? O crente, nós vamos ser julgados pela aquilo que nós fizemos, né? Aqui aquele texto que Paulo fala em 1 Coríntios 3, né? Que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, se for madeira, feno, palha ou pedras preciosas, né? Se aquilo que a gente faz hoje para a igreja ou na igreja é madeira, feno ou palha, isso quando o fogo pegar, vai sumir, né? Mas se for pedras preciosas, quando o fogo pegar, o que vai acontecer? Se você joga um diamante, uma pedra preciosa no fogo, ela fica mais pura ainda, né? Então, ele falou aqui, né? Isso ele está falando do julgamento. Então, vai ter o julgamento da igreja, vai ter o julgamento dos sobreviventes da tribulação, tá? Que é aquele texto lá de Mateus 25, 36 a 46. Lembra aquele texto que fala, eu acho que é esse texto, né? Tive fome e me deste de comer. Deixa eu só confirmar aqui. Às vezes a gente aplica na igreja, mas esse está falando... olha, quando vier Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, isso está falando da segunda vinda em poder e glória, depois da tribulação. Todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha, está falando do período lá, depois da tribulação. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e separará uns dos outros, como o pastor separa as cabeças das ovelhas, e porá as ovelhas direito, o direito tiver. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado para a fundação do mundo. Olha, muitas vezes a gente aplica esse versículo para a igreja, mas não é para a igreja. Quando a gente chegar lá no céu, o Senhor vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Isso não é para a igreja já está lá.
Isso é para aqueles que, depois da tribulação, né? Aí fala, olha, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me vestiste, tal, e tudo mais. Então, esse texto, só voltando aqui, esse texto, ele está falando dos sobreviventes da tribulação. Então, esse pessoal que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Esse pessoal são os sobreviventes na tribulação. E eles vão receber o julgamento, né? E eles vão entrar no reino. Eles vão desfrutar do reino. Eles até perguntam, né? Quando é que a gente te viu com fome, com sede, nu e tudo mais? Aí Jesus fala, né? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos. Quem são esses meus pequeninos? São os judeus na tribulação. Porque os judeus vão ser perseguidos pelo anticristo e pessoas, né, gentios, vão ajudar esses homens, vão ajudar judeus. É mais ou menos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler perseguiu os judeus, né, e pessoas se arriscaram as suas vidas para salvar judeus, e salvaram muito, né, muitos deles, né. Tem até um filme muito, muito bom, que é A Lista de Schindler. Não sei se vocês já viram esse filme, né? Que é um camarada que ele salva judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Lá. Então, muitos vão fazer isso, né? Por isso que na Segunda Guerra Mundial, a questão do Hitler, quem viveu aquele período e conhecia a escatologia, pensou o quê? Chegou o fim do mundo, porque tudo está batendo. Só que não era o fim do mundo, né? Mas tudo encaixado. Talvez até eu, se eu estivesse lá, ia dizer, rapaz, está se encaixando tudo, né? Só que a questão, para nós, pré-tribulacionista, a questão que não era por quê? Porque a igreja ainda estava lá. A igreja não tinha sido arrebatada. Ok? Aí tem o julgamento dos santos que morreram durante a tribulação, né? Porque durante a tribulação vai ter esses que vão sobreviver e vai ter esses que morreram. Eles vão ser julgados também, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, eles vão ser ressuscitados, né? Aí, provavelmente, a gente estava discutindo isso, né? Talvez seja junto com os santos do Antigo Testamento, né? Estamos falando dessa questão de ressurreição. É 3 ressurreições ou é 4 ressurreições, né? Que vão acontecer. Tem o julgamento dos santos do Antigo Testamento, aqui inclui o Abraão, o Daniel, o Davi, né? Esse povo aqui, eles vão ser ressuscitados e julgados num outro momento diferente da igreja, né? E, claro, tem o julgamento dos incrédulos, dos ímpios, que é lá, depois do milênio, no chamado trono branco, tá? Estão aí comigo? Estão calados? Ricardo, quando aparece esse julgamento da igreja, você está colocando aí que é para dar os galardões, né? E Isso. também, ao mesmo tempo, como diz Romanos 8:1, né? Que nenhuma condenação há, e eu acho que isso aí também ajuda a dar ênfase nesse julgamento aí da igreja, não é isso também? Exatamente. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Quer dizer, quem faz parte da igreja não vai ser jamais condenado, né? Não vai aparecer lá no trono branco, né? Mas o julgamento aqui é para efeito de galardão, né? Para efeito de recompensas e o cristão, né? Por tudo aquilo que ele fez na sua vida cristã, né? Deus vai pesar essas obras aí, a motivação, né? Mas o cristão não vai ser condenado por causa disso, né? Paulo até disse, olha, alguns vão estar tão ruim em relação a isso que eles vão passar como que chamuscado pelo fogo, né? Mas eles vão ser salvos, né? Esse é aquele crente eleito relaxado, né? E é a parábola lá dos talentos que enterrou e tudo mais. Enfim. Ricardo, Oi. Ricardo, sou eu, Marcos. Ricardo, eu queria que você
voltasse um ponto e me esclarecesse uma coisa aqui, sobre a pregação dos judeus que eles vão pregar, né? Certo. Hoje, particularmente falando, eles acreditam na Bíblia, atualmente? Você tem que entender a questão judeu, o judeu individualmente ou a nação de Israel, né? O Israel, né? Os judeus, eles creem nas escrituras, sim. Eles creem nas escrituras, né? Agora, a questão é que eles não aceitam que o Jesus do Novo Testamento é o Messias que eles esperam. Essa é a questão dele. Ok, tudo bem. Tudo bem. Beleza. A pergunta principal que eu quero fazer é o seguinte: quando se fala que eles vão pregar o Evangelho, eles vão falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, eu queria que você me esclarecesse esse direito com relação ao período da tribulação, sim. Aqui, né? Você está falando, né? Com certeza, porque o que eles vão pregar? Como é que a pessoa é salva? A pessoa é salva crendo em Jesus Cristo, né? Tanto no Antigo Testamento, como no tempo da igreja e no tempo da tribulação, o evangelho sempre é o mesmo. A pessoa é salva por crer em Cristo, Jesus, o Jesus que nós cremos, né? Então, imagina o judeu. Hoje o cara é judeu, ele faz parte da nação de Israel. Ele está aqui, né? Ele está aqui. Ele não aceita que Jesus, né, o Jesus aqui que morreu na cruz, é o Messias. Então ele não é salvo. Ok, tá. Aí acontece o arrebatamento. Aí vamos supor que ele passa aqui para dentro da tribulação. Quando ele entrar na tribulação, o que vai acontecer? O anticristo vai enganar ele, né, dizendo que ele é o Messias. Ele disse, olha, não era aquele realmente lá, você estava certo, não era aquele Jesus de 2000 anos atrás, eu sou o Messias. Aí ele vai, claro, colocar toda a sua confiança nesse anticristo que ele pensa que é o Messias, né? Só que quando chegar aqui no meio da tribulação, vamos supor que ele não se converteu com a pregação, porque o que as duas testemunhas vão pregar para esse judeu? Ele vai dizer, olha, rapaz, esse camarada não é o Messias que você está esperando, esse é o anticristo, né, e tudo mais. Se ele se converter, beleza, mas vamos supor que ele não aceita a mensagem das testemunhas. Então ele vai aqui. Quando chegar aqui no meio da tribulação, o anticristo vai quebrar a aliança, tá? Ele vai quebrar a aliança. Aí, se ele for um eleito, esse judeu, ele vai... Aliás, na verdade, toda a nação de Israel, é bem provável isso, né? Que a nação de Israel como um todo vai cair a ficha para eles que eles pisaram na bola. E aí eles vão se converter. Claro que um ou outro não vai, né? Mas eu acho que a grande maioria da nação de Israel vai se converter. Dizer, rapaz, aquele Jesus era o Messias, esse é o anticristo, né? Por que eles vão saber isso? Porque eles sabem e conhecem a profecia de Daniel. E aí eles vão se converter, vão pregar o evangelho, o pouco tempo que eles tiverem de vida, né? Para outros também se converter, e aí vão morrer, né? Esses eleitos, né? Pelo menos isso também envolve os 144 mil? Os 144 mil, eles vão ser a força missionária na grande tribulação. Na primeira metade da tribulação, vai ser as duas testemunhas, né? É bem provável que esses 144 mil vão se converter com a mensagem das duas testemunhas, tá? Porque as duas testemunhas, na metade da tribulação, eles morrem. O anticristo consegue matar os dois, né? Aí eles morrem, ficam lá e são arrebatados lá para Deus, né? E aí o que acontece? Aí começa a grande tribulação mesmo, período terrível que Jesus falou que não houve nem antes nem depois, né? Só que os 144 mil que já se converteram e que são judeus, não é gentil, é judeu, eles vão começar a pregar no mundo. E aí muitos outros vão se converter. E eles vão pregar o quê? Eles vão pregar
Jesus, o mesmo evangelho que hoje nós pregamos, só que com uma diferença, né? Eles vão ter aqueles sinais miraculosos, provavelmente vai voltar aqui, nova informação vai ter aqui, né? Revelação vai ter aqui, com certeza, tá? Que não acontece aqui com a gente, mas o evangelho é o mesmo. Ok. Faz sentido? Milagre e outras Ok. coisas. Porque eles vão fazer milagres. Todo mundo vai Ricardo. fazer milagre aqui de novo, né? Tanto as duas testemunhas, como os 144 mil, e o anticristo vai fazer milagre, e o falso profeta. Todos eles vai voltar aqui de novo. O negócio aqui vai ser o bicho. Enfim. Ricardo, me responde aí. Não, que eu estava vendo aqui, eu estava olhando aqui em Romanos. Então, o que é que a gente tem que pregar Romanos de 9, que estava vendo de 9, já vai até o 11, parece Romanos aqui. Então, essa pregação de Romanos do 9 aqui, eu estava vendo, não é para nós hoje, né? É para Israel, é? Não, é para nós. Lembra que Romanos é para a igreja, né? Mas Romanos 9 está falando de eleição, se você ver lá. Romanos 10 e Romanos 11, ele está explicando a questão de que Deus não rejeitou Israel. Então, a gente deve pregar, sim, nesse sentido, entendendo o que Paulo queria fazer. No Romanos 9:6, né, que diz essa rejeição de Israel com as promessas de Deus, né? Fala Exatamente. Aqui no 6, diz assim: não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo Israel são, de fato, israelitas. Exatamente. Precisa se estudar, mas o que ele está falando aí? Ele está falando que Deus não rejeitou o Israel, né? E que vai voltar a tratar com ele novamente, né? Uhum. Entendeu? O que eu estou falando, aquela questão de cima, é que às vezes a gente pega coisas que é para Israel, principalmente no Antigo Testamento, e aplica para a igreja. E aí não é. Na verdade, quando você ouve uma mensagem dessa, você já sabe que a pessoa é um aliancista. Ele crê que Deus rejeitou Israel e já era Israel a nação, e agora é a igreja, né? E aí quando você ouve aquelas músicas, né? Tem várias músicas aí, são músicas feitas pela corrente aliancista, né? Que as promessas de Abraão e tal, se cumpre em nós, e porque não sei o que, e tal, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e tal, isso é para Israel, não é para a igreja. A gente pode pegar o princípio? Pode, mas você tem que saber que ele estava falando para Israel lá. Voltemos aqui. Vamos lá. 9 horas. Não dá para fazer o sorteio com vocês. Deixa eu só falar essa questão aqui da dispensacionalismo, tá? Então, olha só. Então, o dispensacionalismo, você já sabe que faz essa distinção entre Israel e a igreja. Essa é a linha dispensacionalista. Essa é a linha que nós seguimos, tá? Agora, da onde veio essa questão de dispensacionalismo? Esse homem aqui chamado Scofield, tem até a Bíblia de Scofield, né? Ele foi na verdade, o pai do dispensacionalismo é um homem chamado João Derby, ou John Derby. Foi ele que sistematizou essa questão do dispensacionalismo, tá? Ali pelo século XVIII, XIX, tá? Ele que entendeu essas coisas. E aí o Scofield era um tipo discípulo dele e promoveu mais essa corrente teológica. A Igreja dos Irmãos, desde o seu início, segue então essa corrente, né? Aqui é colar uma vertente aqui e ali, né? Porque tem vários tipos de essas correntes, né? Tem o dispensacionalismo clássico, que é o que nós seguimos, né? Tem o progressista, tem outras correntes aí que não vem ao caso, que tem uma coisa aqui e ali muda, tá?
Então, aqui está falando do dispensacionalismo clássico, que é o do Scofield, tá? Então, o que que fala? A questão é a seguinte: há um ciclo, tá? Você sabe que é um ciclo, tá? Um ciclo aqui, ó. Há um ciclo de revelação, mandamento, desobediência e julgamento. Então, o dispensacionalismo clássico, como é que ele divide as dispensações, né? Desde a história da humanidade, desde a criação de Adão e Eva, né? Deus se revela, sempre é esse ciclo. Cada dispensação tem esse ciclo. Deus se revela, Deus dá um mandamento, há uma desobediência e há um castigo ou um julgamento. Então, cada dispensação, você percebe isso aqui. Por exemplo, a primeira dispensação, que é a dispensação o termo foi chamado a dispensação da inocência, tá? É exatamente da criação à queda. Ou seja, aquele momento da criação de Adão e Eva no jardim. Aquilo é uma dispensação. Ou seja, Deus se revelou para eles, Deus deu um mandamento para eles. Qual foi o mandamento? Não come, senão tu vai apanhar. O mandamento era esse. O que eles fizeram? Desobedeceram. Qual foi o julgamento? Eles foram expulsos do jardim. Então veja que houve esse ciclo aqui. Então, quando nós falamos dessa dispensação da inocência, que é aquele momento de Adão e Eva lá, é um momento que Deus não pode ser comparado, vê se você entende o que eu quero falar agora, com hoje. Por exemplo, aquele momento de Adão e Eva no Jardim do Éden é algo totalmente inimaginável para nós hoje. Você pode pensar em Adão, criado por Deus, como é que ele vivia? Nós sabemos, né? Um casal perfeito, vivendo num mundo perfeito e tendo um relacionamento perfeito, né? Se você já estudou lá a apostila do Sendo Um em Cristo, você estuda isso, né? Era um casal perfeito, vivendo num ambiente perfeito, que era o Jardim do Éden, né? E tendo um relacionamento perfeito, né? Um relacionamento entre os dois, que não tinha ali o orgulho, a ganância, a rivalidade, aquela coisa toda, né? Então, quando você prega ou você estuda sobre Adão e Eva no jardim, antes da queda, você tem que lembrar que é uma coisa diferente. A maneira que Deus agia com eles, a maneira que Deus se relacionava com eles. Então, essa é a que nós chamamos a primeira dispensação, ou a primeira época, a época da inocência. Por que inocência? Porque não tinha o pecado ali. Ok? A segunda dispensação foi a consciência. Por que consciência? Porque eles pecaram, né? Eles pecaram. De novo tem esse ciclo aqui, a gente não vai ver aqui, mas se você estudar aí o dispensacionalismo e todas essas épocas que você vai ver claramente esse ciclo de novo, Deus se revelando, Deus dando o mandamento, eles desobedecendo e eles sendo julgados, né? Então a consciência é aquele período da queda até o dilúvio, né? Então aquele período lá que eles pecaram até o dilúvio, nós chamamos isso a época da consciência. Deus se revelou de uma maneira para eles, Deus mostrou coisas para eles, né? Lá. E aí tem depois o chamado governo, ou governo humano, né? Que vai desde a inundação, que é o dilúvio, até a torre de Babel. De novo você vê Deus se revelando, Deus dando nova informação, Deus dando mandamento, eles quebrando, né? No caso aqui da Torre de Babel, né? Porque qual era o mandamento, né? O mandamento para eles é que eles deveriam crescer, né?
e se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Esse era o mandamento para eles. Qual é o problema da Torre de Babel? É que eles queriam ficar juntos. Por que eles construíram a torre? Porque eles queriam ter aquilo ali como como é que se diz? Uma referência para que eles não se espalhassem pela terra. Se você ler Gênesis capítulo 11, você vai ver isso, né? Ah, bora construir uma torre para que a gente não se espalhe por toda a terra. Mas foi isso que Deus disse para eles lá no Éden? Não. Deus disse que era para eles se espalharem, povoarem a terra. Então, sempre o ser humano, ele quer fazer o contrário do que Deus manda. Aí de novo, Deus se revela, Deus dá o mandamento, eles desobedecem e eles pegam peia, tá? Então, o governo humano. Então, nesse período aqui, é uma outra maneira de Deus estar agindo através deles, tá? Aí depois tem a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, que vai da época de Abraão até a época de Moisés. É a maneira, né, que eles vão ali com Abraão, surge então ali o povo hebreu, e eles vão ali sendo um povo ali, né, essa questão lá do não só uma nação, né, eles ficam ali andando de um lado para o outro, né, criando cabra, criando ali, e agindo dessa maneira. E isso vai até Moisés. E aí, com Moisés, a gente tem a dispensação da lei, né, onde Deus dá a lei para Moisés, e aí a gente vai até a crucificação de Cristo, ou até Cristo, né, a gente fala até crucificação para ser uma referência, né, que é a dispensação da lei, né? Não quer dizer que a pessoa era salva pela lei. Paulo explicou isso, né? Porque o aliancista, ele acusa nós, dispensacionalistas, disso. Quer dizer então que na época que vocês dizem da lei, a pessoa era salva pela lei. Não, a pessoa era salva pela graça, né? A lei apontava o pecado. Paulo explicou isso claramente em Gálatas, né? A lei serve como aio, né? O que era o aio? O aio era aquele que conduzia a criancinha, né? Lá, para a coisa certa, né? Então, a lei conduzia a pessoa para Cristo, né? Então, as pessoas eram salvas pela graça, mesmo tendo a lei. E foi até Cristo. E aí tem a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos hoje, tá? Seria a sexta dispensação, tá? Que é da crucificação. Aí na apostila de vocês está a segunda vinda. Eu gosto de pensar na questão do arrebatamento. Por que segunda vinda? Porque alguns colocam o arrebatamento. Lembra que nós cremos na segunda vinda em duas etapas, né? A primeira no arrebatamento e depois da tribulação, a vinda em poder e glória, né? Então, alguns acham já esticam lá como segunda vinda, por isso que está na apostila de vocês aí. Mas coloca aí arrebatamento, para você entender. E aí tem o milênio, que é a última dispensação para o futuro, depois dessa que nós estamos, que seria do arrebatamento até o estado eterno, onde Cristo vai estar reinando, que aí incluiria a questão da tribulação, da segunda vinda, do milênio e tudo mais para frente, tá? Então, esse aqui é o esquema do dispensacionalismo, tá? Dispensacionalismo. O aliancismo, até aqui embaixo, tá? Chamada teologia da aliança, ou a teologia da substituição, ou a teologia do pacto, tá? O que eles falam? Que é o caso dos presbiterianos. Deus substituiu Israel pela igreja. Esse é o ponto crucial. Os convênios, as promessas a Israel são agora dados à igreja, que é o verdadeiro Israel. Então, quando você vê essa expressão, a igreja é o verdadeiro Israel, é o Israel de Deus, e saiba que esse é um aliancista, tá? E aí eu coloquei aqui, não cremos nessa posição, o aliancismo. Tá certo? Eu fiz um mapa aqui, um quadro, para ajudar aqui
a gente entender mais essa questão do dispensacionalismo aqui. Peraí, deixa eu só botar aqui, tá? Então, a questão das dispensacionalismo, tá? Então, temos nessas 7 dispensações, tá? Então, tem a primeira dispensação, que é da inocência, da criação até a queda, tem uma aliança lá, que é a aliança edênica. Veja bem, o fato de crermos em aliança não significa que somos aliancistas, porque o aliancista, na verdade, ele crê em 2 alianças apenas. A aliança de Adão, né, e a aliança com Cristo. Para o aliancista, só há essas 2 alianças, tá? A aliança que Deus fez com Adão, lá no Éden, e a aliança que ele fez em Cristo, lá no Éden também, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o versículo que fala da promessa do Messias. Então, o aliancista, ele crê nessas alianças. Não, nós cremos que cada dispensação teve uma aliança, né? Por exemplo, na inocência, da criação à queda, Deus fez aliança no Éden, com Adão. Olha, Adão, aliança aqui, não come da árvore, pode comer tudo. Deus fez essa aliança, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Da consciência, da queda ao dilúvio, Deus fez aliança com Adão lá, né? Aqui é aliança edênica, no Éden, aqui com Adão, tá? Governo humano da inundação à Torre de Babel é aliança com Noé, você lembra lá, vou botar o arco-íris, não vou destruir a terra, teve uma aliança lá, né? Daí tem a aliança patriarcal, a aliança da promessa, de Abraão até Moisés, a aliança com Abraão, né? De ti farei uma grande nação e tudo mais, né? E aí tem a lei, que é de Moisés até a crucificação, tem a aliança mosaica, né? Que é toda a lei, Pentateuco e tudo mais. E aí onde nós estamos hoje? A graça, né? Crucificação até o arrebatamento, e a nova aliança em Cristo que nós estamos hoje. E aí tem o milênio, Cristo reinando, a aliança milenar, aqui, arrebatamento até o milênio. Então, esse é o esquema das 7 dispensações do dispensacionalismo, tá? Estamos aqui nesse período, mas depois esse período vai acabar com o arrebatamento e vai começar esse outro período aqui, tá? Então, se você tem esse entendimento, você vai interpretar as escrituras bem dentro daquilo que realmente é a maneira, sem fazer as confusões, tá certo? Tanto para trás como aqui para frente também. Bem, muita informação aqui, mas perguntas agora, para a gente encerrar aqui a nossa aula. Eu ainda quero dar um tempo para vocês. Espero que vocês hoje estejam bem dispostos aí. Tem um sorteio depois. Pergunta? 2 perguntas só, para a gente dividir aqui em classes. Alô? Estão aí? Sim. Então, Tá. Achei que eu estava só. Dormindo. Vamos dormindo. Ou eu tinha sido arrebatado ou vocês tinham sido arrebatados, que estava todo mundo congelado aqui. Dormindo. Tá tranquilo? Ainda não. Bem, Não, então vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês... Todo que nem a cabeça do pica-pau, só estrela. Vou deixar vocês conversando entre si sobre essa aula de hoje, tá? A gente vai encerrar por aqui a nossa aula. Na próxima semana a gente continua então, ok?